E aí, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus para todo mundo aí. Espero que vocês estejam todos muito bem em nome de Jesus. Sejam bem-vindos ao nosso canal A Bíblia em Família. E no vídeo de hoje nós iremos aí fazer o último vídeo do livro de 1 Coríntios, capítulo 15. A ressurreição de Cristo é real. Aleluia. Irmãos, lembro-vos do evangelho que vos preguei, o qual também recebeste e no qual estáis firmes. Por meio dela também sois salvos, desde que vos apegueis com convicção à palavra que vos anunciei. Caso contrário, tendes crido em vão. Porquanto o que primeiramente vos transmiti foi o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras. E apareceu a Pedro e depois aos 12. Depois disso, apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Mas também apareceu a Tiago e a todos os apóstolos, e depois de todos, apareceu igualmente a mim, como a um que nasceu fora do tempo, pois sou o menor dos apóstolos, nem mereço ser chamado de apóstolo, porquanto persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi inútil. Antes, trabalhei mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que vive em mim. Porquanto, quer tenho sido eu, quer tenham realizado eles, é isso que pregamos e é nisso que crestes. Nós também ressuscitaremos. Ora, se tem sido proclamado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como é possível que alguns dentre vós afirmeis que não existe ressurreição dos mortos? Então, se não há ressurreição dos mortos, nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como igualmente é improdutivo a vossa fé. Por isso que seremos considerados falsos testemunhos de Deus, porque contra ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Todavia, se é verdade que os mortos não ressuscitam, então ele também não ressuscitou a Cristo. Porquanto se os mortos não ressuscitam, nem o próprio Cristo foi ressuscitado. E se Cristo não ressuscitou, a vossa fé para nada serve, e continuais a viver em vossos pecados. Sendo assim, também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Ora, se a nossa esperança em Cristo se restringe apenas a esta vida, somos os mais miseráveis de todos os seres humanos. A ressurreição dos crentes. No entanto, em realidade, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele o primeiro dos frutos dentre aqueles que dormiram. Porque, assim como a morte veio por um homem, da mesma forma, por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porquanto, assim como em Adão, todos morrem em Cristo, todos serão vivificados. Contudo, cada um por sua vez, Cristo o primeiro, logo depois, os que são de sua propriedade na sua vinda. Então virá o fim, quando ele entregará o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todo domínio, potestade e poder. Porque é necessário que ele reine até que absolutamente todos os seus inimigos sejam prostrados debaixo de seus pés. Aleluia, glória a Deus. E o último inimigo que será destruído é a morte, pois ele tudo rejeitou debaixo de seus pés. Porquanto tudo se afirma que tudo lhe foi submetido, é evidente que isso não inclui o próprio Deus, que conduziu todas as coisas à submissão de Cristo. Todavia, quando tudo lhe estiver sujeito, então o próprio Filho se submeterá àquele que todas as coisas lhe colocou aos pés, a fim de que Deus seja absolutamente tudo em todos. E não há ressurreição que farão aqueles que se batizam pelos mortos? Se de maneira alguma os mortos não ressuscitam, por qual razão então se batizam em benefício deles? De igual modo, nós mesmos, porque estamos nos expondo a perigos o tempo todo,
todos os dias enfrentam a morte, e afirmo isso, irmãos, porquanto sois meu orgulho em Cristo Jesus, nosso Senhor. Porquanto se foi simplesmente por razão humanas que lutei com feras em Éfeso, que lucro obtive nisso? Ora, se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, pois amanhã morreremos. Não vos enganeis. As más companhias corrompem os bons costumes. Contudo, justificados que sois, recobrais o bom senso e não pecais mais, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Declaro isso para a vossa vergonha. Os novos corpos são ressuscitados. Entretanto, é possível que alguém questione: como ressuscitam os mortos? E com que espécie de corpo ressurgirão? Insensatos, o que semeia não nasce, a não ser que primeiro morra. Quando semeias, não semeias o corpo que virá a ser, mas apenas uma simples semente, assim como uma semente de trigo ou outra qualquer. Mas Deus lhe dará um corpo, como determinou, e a cada espécie de semente dá seu corpo, apropriado. Nem toda carne é da mesma espécie. Os seres humanos têm uma espécie de carne, enquanto os animais possuem outra, as aves outras e os peixes uma outra, diferente. Também existem corpos celestes e corpos terrestres. Todavia, um é o esplendor dos corpos celestiais e outro diferente é o brilho dos corpos terrestres. Um é o esplendor do sol, outro da lua e outro ainda o fulgar das estrelas, e as estrelas diferenciam em luminosidade uma das outras. Assim será com a ressurreição dos mortos. O corpo é semeado imperecível e ressuscita imperecível. É a semente em desonra, mas ressuscita em glória. É semeado em fraqueza, porém ressuscitado em poder. É semeado um corpo natural, contudo ressuscita um corpo espiritual. Ora, se há corpo natural, há também corpo espiritual. Da mesma forma está escrito: Adão, o primeiro homem, foi feito alma vivente. O último Adão, no entanto, é espírito vivificado. Assim não foi o espírito que veio primeiramente, mas sim o natural, depois dele então chegou o espiritual. O primeiro homem foi formado do pó da terra, o segundo homem é dos céus. Os que são da terra são semelhantemente ao homem terreno, os que são dos céus ao homem celestial. Assim como obtivemos a imagem do homem terreno, receberemos de igual modo a imagem do homem celestial, de Cristo. Todos seremos transformados. Contudo, irmãos, eu vos afirmo que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Eis que eu vos declaro um mistério. Nem todos adormeceremos, mas certamente todos seremos transformados. No momento, um abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Porquanto a trombeta soará, os mortos ressurgirão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Pois é impreterível que este corpo que perece ser revisto de incorruptibilidade, e o que é mortal se revista de imortalidade. No momento em que este corpo perecível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal for revestido de imortalidade. Então se cumprirá a palavra que está escrito: devorada, pois foi a morte pela vitória. Onde está a morte a tua vitória? Onde está a morte o teu aguilhão? Porquanto o aguilhão da morte é o pecado, e o poder do pecado é a lei. Contudo, graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, permanecei firmes e que absolutamente nada vos abale. Dedicai-vos dia após dia à obra do Senhor, plenamente conscientes de que no Senhor todo o vosso trabalho jamais será improdutivo.
Oferta para todo o povo de Deus. Esse é o nosso último capítulo de 1 Coríntios 16. Quanto à oferta para o povo de Deus, fazei-vos também da mesma forma como orientei as igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós separe o que puder, de acordo com a sua renda, e aguarde para que não se façam coletas quando eu chegar. Então, quando estiver entre vós, enviarei com carta de recomendação os homens que aprovardes para levarem a vossa contribuição para Jerusalém. Se for conveniente que eu também vá, eles me acompanharão. Projetos e pedidos pessoais. Depois de passar pela Macedônia, por onde tenho de atravessar, irei até vós. Provavelmente eu permaneça convosco durante algum tempo, ou até mesmo passe o inverno entre vós, a fim de que possais cooperar comigo, para onde quer que eu tenha de ir. Porquanto dessa vez não vos quero ver apenas de passagem, pelo contrário, anelo ficar algum tempo convosco, se o Senhor o permitir. Contudo, permanecerei em Éfeso até o Pentecoste, porque se abriu para mim uma oportunidade ampla e promissora, mas os inimigos são muitos. Caso Timóteo chegue, tomai providência para que ele não tenha nada que recear entre vós, pois ele trabalha na obra do Senhor, assim como eu. Portanto, ninguém o despreze, mas ajudai-o a prosseguir viagem em paz, a fim de que ele possa retornar até mim, pois o estou esperando juntamente com os irmãos. Quanto ao irmão Apolo, insisti que fosse com os irmãos para vos visitar. Todavia, ele não quis ir agora de modo algum. Irá, porém, assim que tiver uma boa oportunidade. Vigiai e permanecei firmes na fé, portai-vos corajosamente, sede fortes, fazei tudo com grande amor fraternal. Irmãos, sabeis que os da família de Estéfanas representam os primeiros frutos da Acaia. Eles têm se dedicado ao ministério dos santos, portanto, suplico-vos agora que também vos sujeitais aos que são como eles, assim como a todos que cooperam e ministram na obra. Alegro-me com a vinda de Estéfanas, Fortunato e Acaico, pois eles supriram o que me faltava da vossa parte, porque revigoraram o meu espírito, assim como o vosso. Homens como eles são dignos de todo o vosso reconhecimento. Saudações e bênçãos finais. As igrejas da província da Ásia vos enviam saudações. Áquila e Priscila vos cumprimentam fraternalmente no Senhor, assim como a igreja que se reúne na casa deles. Todos os irmãos aqui vos saudam. Cumprimentai-vos uns aos outros com um costumeiro beijo santo. Eu, Paulo, escrevi essa saudação de meu próprio punho. Se alguém ama o Senhor, se alguém não ama o Senhor, seja amaldiçoado. Agora, pois, Maranata, a graça do Senhor Jesus seja convosco. Receba o amor que tenho por todos vós em Cristo Jesus. Amém. E esse foi o nosso vídeo de hoje, pessoal. Fiquem todos na paz e até o próximo vídeo. Paz!